A partir dessa edição do A Gente Explica, nós vamos exibir uma série especial de matérias, O Sonho de Voar. Das primeiras tentativas de sair do chão até os modernos aviões e helicópteros, nós vamos avaliar a epopeia do homem para conquistar os céus e explicar por que voar é tão difícil. Para começar, vamos responder a uma pergunta desafiadora. O que seria necessário para o ser humano voar como os pássaros? Ter asas e penas seria suficiente? É o que você vai descobrir nessa matéria. Para com isso, doutor! Para os pássaros, voar parece muito fácil. Basta bater as asas. Já para nós, humanos, tudo é mais difícil e barulhento. Não seria legal poder voar como os pássaros, sem aviões, usando apenas o nosso corpo? Esse sonho é possível? Essa é uma pergunta para o doutor curioso responder. Os únicos seres humanos que voam sem precisar de equipamentos especiais são os super-heróis. É o caso do Super-Homem. Mas segundo o jornalista Sidney Guzman, especialista em quadrinhos, tem algo de muito errado nesse herói. Ele não tem jatos, ele não pula, então, e ele voa e ainda se mantém, muda de direção, sobe, desce, faz a curva e tal. Não há um sistema de propulsão que faça isso. Talvez o segredo do Super-Homem esteja na capa. Ou será que não? Que é óbvio que você não precisa da capa para voar. A capa geralmente é um adorno, é um enfeite. Pois é, pelo jeito ter uma capa não ajuda em nada. Esqueça capas ou coisas parecidas. Voar não tem nada a ver com mágica. O segredo está em vencer algumas barreiras da física. Uma delas é a gravidade, que nos mantém presos ao chão. Mas tem um jeito de superar esse obstáculo. Aproveitar uma característica do ar que nos envolve. A gente explica para você. Experimente soltar uma pedra e uma folha de papel ao mesmo tempo. Ambos vão cair de forma diferente. A gravidade age da mesma forma sobre os dois, mas o papel demora mais para cair porque desliza sobre o ar. Isso acontece porque o ar, apesar de ser invisível, é um fluido. E, se é um fluido, ele tem pressão. Aviões voam porque deslizam pelo ar, valendo-se das diferenças de pressão que suas asas provocam nesse fluido. A pressão do ar que passa embaixo das asas é mais forte e sustenta o avião no ar. Faça essa experiência. Pegue uma folha de papel e assopre na parte de cima. Ao empurrar o ar de cima, ele fica menos denso e o ar que está embaixo empurra a folha para cima. Um pássaro é capaz de voar porque também consegue criar diferenças de pressão no ar. Quem explica é o físico Fábio Jesus. Ele tem uma asa muito grande, muito longa, ele tem muitas penas. Quando ele bate a asa, né, ele empurra aquela quantidade de pena, remove o ar que está ali ao redor dele e aí com pressão ele é projetado para cima. Então, a princípio, o que falta para os humanos voarem é um par de asas. Ou será que não?
para o formato aerodinâmico do nosso corpo, a gente é uma tragédia para voar. Os nossos membros superiores, que fariam o papel da asa do animal, né, entre aspas, ele é muito curto. Um albatroz consegue ter 1,40 de altura com 3 metros de envergadura. Por mais que a gente tente, não dá para imitar os pássaros. É porque, para voar, é necessário ter muito mais do que asas. Se você analisar um pássaro com cuidado, vai notar que a anatomia dele é muito diferente da nossa. Quem explica é a bióloga Flávia Zanotto. A primeira diferença está no sistema respiratório. O interessante é que as aves elas têm um pulmão menor do que o nosso. Que aí você pensa, por quê, né? Se elas voam, é um gasto metabólico muito grande voar, né? Mas na verdade acontece o seguinte, ela tem sacos aéreos em várias partes do corpo, mas principalmente os caudais, os craniais, na parte anterior e posterior do animal, que ali fica um pouco de ar. Então, na verdade, a superfície total do pulmão, ela fica 3 vezes maior que a do homem por causa desses sacos aéreos. É como se fosse um armazenador de ar ali dentro. Respirar é importante para qualquer atividade física. Pode notar, quem corre se preocupa em controlar sua respiração. Em nosso corpo, o ar entra, vai até os pulmões e volta pelo mesmo caminho. Agora imagine ter um sistema respiratório em que o ar siga apenas uma direção. Não seria mais fácil para respirar? Pois com os pássaros é assim. Ele vai por uma direção, passa para a parte posterior, depois volta para a anterior. Então ele é unidirecional. Ele não tem que ir e voltar pelo mesmo caminho. Então isso aí é altamente eficiente. Mais fácil para respirar, melhor para voar. Ponto para os pássaros. Observando as células dos pássaros, encontramos outra grande vantagem: um número maior de mitocôndrias. As mitocôndrias são verdadeiras usinas de força, que fornecem energia para as células dos seres vivos. O oxigênio ele é usado pelas mitocôndrias e aí a mitocôndria usa o oxigênio para gerar ATP, que é essa adenosina trifosfato, que é a moléculazinha que é usada como energia para fazer o músculo movimentar. Mais mitocôndrias nas células, mais energia. Outro ponto para os pássaros. Os pássaros são animais leves se comparados com seres humanos. Mas não é só isso. Os pássaros têm o peso localizado no lugar certo. O centro de massa de uma ave, né, está no centro das asas. Então o corpo dela, a asinha para fora, o centro está alinhado com as asas. O nosso centro de gravidade está abaixo dos membros. Então a gente teria uma superposição muito grande do centro de massa, né, do peso em relação à asa. E tem mais. Pássaros têm músculos peitorais bem desenvolvidos. Só assim para bater asas por tanto tempo. Nós temos musculatura peitoral que é mais ou menos 15% de todo o peso do animal. Que interessante que os beija-flores, por exemplo, que fazem um voo parado, né, que eles planam, o músculo peitoral dele é 30% da massa corpórea. Pássaros são leves, têm centro de gravidade bem localizado e mais músculos peitorais. Pois é, os pássaros ganharam de lavada. Como deu para perceber, se as pessoas quisessem sair por aí batendo asas como pássaros, teriam que ter um corpo muito diferente. Mas nós temos algo que os pássaros não têm, um cérebro desenvolvido. Foi com a nossa inteligência que demos um jeito de imitar uma das habilidades dos pássaros, a capacidade de planar. É o que muita gente faz em Caraguatatuba, no litoral paulista. A cidade atrai diversos adeptos do voo livre, modalidade de voo em que não se usa motores. É o mais próximo que uma pessoa pode chegar da experiência de voar como um pássaro. E é pra lá que enviamos o Doutor Curioso. A missão era voar de asa delta, saltando do topo do Morro Santo Antônio, que tem mais de 300 metros de altura.
Contamos com a ajuda de Milton de Lima, que tem mais de 20 anos de experiência em voo livre. Enquanto espera sua vez, o doutor aproveita para medir a asa. Afinal, para suportar o peso de 2 pessoas, ela tem que ser bem grande. A asa delta de Milton tem 6,5 metros de envergadura. É o suficiente para levar 2 pessoas em um voo tranquilo sobre a praia. E aí, doutor, vai encarar? Mas, antes do salto se realizar, o tempo na cidade mudou subitamente. O voo teve que ser cancelado. Tá aí outra diferença entre humanos e pássaros. A maioria das aves voa com facilidade a qualquer hora do dia, mas para nós é bem mais complicado. Para praticar o voo livre, é preciso ficar atento às condições do dia, como a direção e a força do vento, além de buscar as térmicas, massas ascendentes de ar quente. Uma boa dica é ficar de olho nos urubus. Se você perceber na pontinha da asa do urubu, ele tem umas pontinhas de umas penas brancas, meia clara. E é nele que ele sente a térmica. Então quando a gente está voando, a gente presta atenção na pontinha da asa dele, na envergadura da asa. Se o vento está muito forte, ele fecha, ele dá uma encolhida na asa, então é sinal que o vento está forte. Quando você vê aqueles urubus dando volta, estão subindo na térmica. A asa é a mesma coisa. Voa que nem os pássaros, que nem os urubus. Tanto que a gente segue os urubus. Onde tem urubu, você pode ir lá que você vai subir. O jeito é voltar outro dia. Começa tudo de novo. É preciso analisar o vento, checar o equipamento, treinar o salto, tudo pronto. É hora de respirar fundo e saltar. Vai, professor! Após o medo vem a euforia, uma estranha sensação de vencer a gravidade e fazer o que parece impossível. Quem experimenta, não esquece. Só a pessoa indo mesmo para sentir a verdadeira sensação. Nunca mais vou largar de voar. Quero morrer bem velhinho, na cadeira de roda e decolando. O doutor parece que gostou também, mas pelo jeito voar não é para qualquer um. E não perca no próximo A Gente Explica. Você tem ideia de como é difícil fazer um avião voar? Não perca a segunda parte da série sobre o sonho de voar.